Como estávamos dizendo no primeiro tempo da aula de hoje, nós precisamos fazer um processo de desconstrução quando a gente trabalha com extinção de casamento ou quando trabalha com dissolução de união estável, né? E por conta disso, nós precisamos identificar como serão desconstruídos os efeitos pessoais, os efeitos patrimoniais que casamento e união estável trouxeram para cônjuges e para conviventes. E aí pouco importa se o casamento é de pessoas de sexo diferente ou de pessoas de mesmo sexo, ou se a união estável é de pessoas de sexo diferente ou de pessoas de mesmo sexo. Então, por conta disso, nós falamos no finzinho do nosso primeiro tempo de hoje que, em se tratando de casamento extinto por morte, que gera o estado de viuvez para o cônjuge sobrevivente, não há uma partilha de bens de direito de família, mas o que há é a transmissão dos bens deixados pelo decujus, que não se confundem com os bens do cônjuge sobrevivente ou do convivente sobrevivente na união estável, em favor dos seus respectivos herdeiros, o que é estudado pela matéria das sucessões, que veremos um pouco mais adiante nesta unidade de competência. Já com relação à extinção do casamento por nulidade ou por anulação, não existe propriamente uma partilha de bens no sentido da palavra, mas o que existe é uma restituição dos bens ao estado anterior. Então, nos casos de nulidade e de anulação do casamento, o que há é a restituição dos bens ao estado anterior. Claro que aí eu tenho que identificar quais são os efeitos da sentença que desconstituiu o casamento. Se são efeitos de retirar quaisquer efeitos ou consequências do casamento, nulidade, ou se são efeitos de manter apenas algumas situações até a data da citação no processo, anulação. Então, no caso de nulidade e anulação, que nós já vimos quando conversamos a respeito desse tema, o que eu tenho que descobrir é se os efeitos da sentença são ex tunc e serão para os casos de nulidade, ou se são ex nunc e serão para os casos de anulação. Já quando trabalhamos com a extinção do casamento pela vontade de um ou de ambos os cônjuges, ou a dissolução da união estável pela vontade de um ou de ambos os cônjuges, nós temos a figura diferente. Nós temos a figura da vontade. A vontade pessoal é que acaba determinando a separação ou o divórcio no casamento ou a dissolução na união estável. Essa vontade pessoal, se for bilateral, poderá levar a um acordo. Nem sempre a vontade bilateral de ambos os cônjuges ou de ambos os conviventes levará ao acordo. Não basta dizer eu não quero mais estar casado com você, mas eu também tenho que ter acordo com relação a todos os efeitos da separação do divórcio. Percebam, eles têm que escolher se vão separar ou se vão divorciar. 98% das pessoas, não é uma estatística real, é hipotética, mas quase todo mundo prefere divorciar logo de uma vez para acabar com o problema. Muito embora ainda exista a separação. Então, tudo bem, chegamos ao acordo, queremos nos divorciar. Aí vem o problema, como se divorciar? E o como se divorciar importa na desconstrução de todos os efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes do casamento. E aí, será que eu vou ter o acordo? Se eu tiver o acordo também com relação a tudo isso, aí eu terei o quê? Eu terei o divórcio consensual, que poderá ser extrajudicial ou judicial. No judicial, então, simplesmente haverá a homologação judicial daquele divórcio após a oitiva do Ministério Público, e mais nada. Então, no consensual é tudo mais fácil. Eu não tenho briga com relação a efeitos. E também não tenho briga com relação à pretensão de extinção. Simplesmente está tudo certinho, tudo combinado, tudo devidamente ajustado. Já no problema do apenas um querer o divórcio e o outro não, ou ambos querem o divórcio, mas não chegarem a um acordo quanto aos efeitos, nós temos uma situação diferente. Então, no litigioso, nós temos uma situação que diz respeito
ao próprio divórcio ou à própria separação. Como a grande maioria das pessoas prefere o divórcio estatisticamente, estou colocando aqui divórcio, né? Ou a algum ou todos os efeitos. Então, veja a situação do divórcio litigioso. A questão é, eu quero me divorciar, primeira hipótese, e a outra pessoa não quer se divorciar. Então, não dá nem para discutir um acordo com relação aos efeitos, porque se um não quer o divórcio, eu tenho que primeiro pedir o divórcio litigiosamente. Segunda situação. Ambos querem se divorciar, mas não chegam a um acordo quanto aos demais efeitos. O que poderia ser feito nessa segunda situação? Nessa segunda situação, se ambos querem o divórcio, nada mais interessante do que promover o divórcio consensual. Apenas o divórcio. E as demais matérias, os demais efeitos, serem discutidos em ações próprias. Uma ação de partilha de bens, uma ação de discussão sobre guarda de filhos e assim por diante. Então, a ideia que nós temos que entender aqui, e que eu já ressaltei na aula passada, é que é possível fatiar as ações. Não fazer uma ação em que tenha divórcio com todos os outros temas sendo discutidos, mas se trabalhar com os temas que são menos polêmicos entre o casal e depois se trabalhar com os temas mais polêmicos. Bem, eu posso trabalhar com uma situação um pouco diferente da situação de se ir diretamente para uma separação ou para um divórcio. Eu posso trabalhar com um mecanismo de solução adequada de conflitos. O mecanismo de solução adequada de conflitos é um mecanismo que tem mostrado bastante resultados positivos durante a experiência dos profissionais que trabalham com esse tipo de atividade. Como vocês podem entender o que é uma solução adequada de conflitos? Quando duas pessoas têm conflitos entre si e essas pessoas não conseguem uma solução satisfatória com relação a esses conflitos, elas têm uma opção de ir diretamente ao judiciário. Então, há um conflito sobre o divórcio, em primeiro lugar, se divorciou ou não. Ou então há um conflito sobre algum ou alguns dos efeitos do divórcio. Então, eu vou para o judiciário discutir. Mas, se eu não quiser discutir isso no judiciário desde logo, eu posso me valer de soluções adequadas de conflitos outras, que não o processo judicial. E aí nós temos várias categorias de soluções adequadas de conflitos. Nós temos a conciliação, a negociação, a mediação e a arbitragem. Essas são as categorias de soluções adequadas de conflitos que temos no direito brasileiro. Copiamos nisso em direito europeu. Eu arrumei a cama. Como é que funciona a solução adequada de conflito? Ao invés das partes que estão em conflito se dirigirem diretamente ao Poder Judiciário, elas procuram uma espécie de conciliador, negociador, mediador ou árbitro. Então, elas procuram um terceiro que lhes servirá de pessoa a lhes proporcionar ferramentas de compreensão de como buscar solução para aquele conflito que há entre elas. No direito de família, dessas 4 ferramentas, que são formas extrajudiciais, como está aqui sendo perguntado pela Sabrina, a que se usa é a mediação.
Então, saiu meidação, mas é mediação. Vou até corrigir, tá? Então, a que se usa é a mediação. A conciliação e a negociação, elas podem até ser utilizadas. A arbitragem não, tá? Porque a arbitragem normalmente é destinada para questões referentes a descumprimento de obrigações e não de deveres familiares. Então, com relação à conciliação e à negociação, nós temos uma solução adequada de conflitos possível. Mas em direito de família, a solução adequada de conflitos que é utilizada é a mediação. Ou seja, o casal, ele ao invés de procurar o poder judiciário para submeter a ele a discussão de temas polêmicos, ele prefere ir atrás de um mediador. Bem, o mediador, então já respondendo a pergunta da Érica, não pode ser feito em câmara de arbitragem. O mediador, ele tem um papel fundamental neste processo, conforme estou falando para vocês, né? E ele tem um papel fundamental no sentido não apenas de trabalhar com disputas existentes entre o casal, na linha deles, que é a linha horizontal, entre cônjuge e cônjuge, ou convivente e convivente, como também as questões ligadas à linha vertical, isto é, a de paternidade ou maternidade e filiação, né? O grande problema é que as relações familiares, quando elas se desgastam, ela tem como principal efeito a ausência total ou parcial de comunicação. Então, existe uma dificuldade muito grande até do casal dialogar para decidir temas que são de interesse comum e para decidir temas que são de interesse dos filhos menores. E isso acaba gerando uma série de conflitos que muitas vezes não têm ainda repercussão jurídica, porque são conflitos estritamente daquele núcleo familiar e que depois podem passar a ter a repercussão jurídica. As relações familiares são as relações que, pela maior intimidade que existe entre os seus integrantes, diferentemente do que ocorre num contrato, pura e simplesmente, são relações que geram um desgaste muito grande, porque acabam gerando profundas decepções, tristezas, inseguranças, raivas, processos de construção de ódio em substituição aos processos de construção do amor que geraram a constituição da família, né? Então, a ruptura que acaba sendo consolidada no divórcio, ela, na verdade, é uma ruptura que ocorre paulatinamente, de forma altamente desgastante, durante semanas, meses e anos, muitas vezes, né? E essa falta de entendimento, ela dificulta o ato final, a pá de cal, que é a discussão do divórcio. E aí acaba-se buscando um revival de toda a discussão daqueles meses e anos represados com ressentimentos e ódio num processo judicial. Isto não é bom para ninguém. Não é bom para as partes, não contribui para que o Ministério Público e o Poder Judiciário possam exercer as suas atividades de maneira otimizada e faz pura e simplesmente com que essa baixíssima qualidade de diálogo entre as partes seja reiterada durante um processo judicial litigioso. Diante disso, nós temos que estabelecer a necessidade de um restabelecimento de diálogo. Esse restabelecimento de diálogo deve ocorrer, pelo menos, para que, de forma o mais civilizada possível, se possa obter a solução adequada desse conflito.
E aí nós temos um papel muito importante na mediação. Bem, qual é o conceito de mediação? A mediação, ela tem uma realidade marcada pela instabilidade familiar. E o conceito de mediação é o conceito de colaboração. Então, quando se fala em mediação, a ideia está estritamente ligada à ideia de colaboração. Não há, então, a imposição de uma decisão do mediador sobre o que será feito com relação às partes. Na arbitragem, essa imposição existe. Um terceiro é nomeado árbitro privado para julgar a questão. Na mediação, não. O que existe é um processo de colaboração, que pode ser mais complexo ou menos complexo, realizado pelo mediador. Tudo vai depender das circunstâncias do caso. Mas ele, mediador, ele não imporá uma decisão como ocorre na arbitragem, onde as partes se submetem a uma decisão. A mediação, ela trabalha como forma de colaboração para que as partes possam chegar, através de um restabelecimento mínimo do diálogo, à solução desses problemas pendentes, que culminarão com o divórcio. Essa ideia de mediação, ela acaba sendo bastante interessante, porque o mediador, ele tem uma expertise, que é uma expertise diferente do árbitro privado ou diferente do juiz. O mediador, ele tem que se utilizar de técnicas específicas de abertura de diálogo. Vejam só que interessante. Então, o mediador, ele procura restabelecer, de alguma forma, aquele diálogo que estava rompido entre o casal. O que dificulta, obviamente, a obtenção do divórcio. E essa abertura de diálogo, ela é indispensável para que a mediação tenha sucesso. A crise que existe entre os casais é muito grande quando eles acabam indo para um divórcio. É muito raro um casal que, de forma extremamente madura e civilizada, consiga solucionar os seus problemas sem nenhuma crise, porque a crise já houve para haver o divórcio. Então, muitas vezes o que há é uma acumulação de ressentimentos, e essa acumulação de ressentimentos, ela tem que ser superada. O conflito, é verdade, ele não é algo em si negativo, mas ele pode ser utilizado para que, de forma construtiva, se restabeleça um diálogo. Então, num procedimento de mediação, é bastante comum que o mediador ele tenha uma dificuldade de fazer com que as partes dialoguem. Mas, ao conseguir a abertura do diálogo, também é bastante comum que ele se depare com as partes jogando todo o lixo da história na mesa. As partes não jogarão os momentos de alegria, as partes jogarão os momentos de ressentimento, que geraram um muro de discórdia entre elas. Então, o mediador ele tem que entender que, para que ocorra o restabelecimento do diálogo, muitas vezes acaba sendo necessário também que haja o desabafo e aquela história das acusações recíprocas, mesmo na frente dele, mediador. A mediação, ela e portanto, um mecanismo onde o mediador busca o restabelecimento do diálogo, a reconstrução de um vínculo, ainda que mínimo, factualmente, para que as pessoas possam ser envolvidas no sistema de discordância que existe entre elas. E esse sistema de discordância, obviamente, é que fará com que elas vejam a necessidade que há de que elas se unam para resolver o problema. Não adiantará nada que o problema persista se a mediação for frustrada, porque isso apenas fará com que o processo judicial fique alongado, fique cheio de atos processuais que muitas vezes
não tem qualquer maior valor, né? Então, o objetivo da mediação é a construção de uma nova realidade. Que nova realidade? O tratamento factual do conflito. Não dá para se separar ou para se divorciar porque as partes não concordam nem com relação a isso. Então, é necessário que o mediador volte os seus esforços, em primeiro lugar, para restabelecer o diálogo, demonstrando às partes que o diálogo seria a única maneira consciente para que o conflito possa ser superado de maneira definitiva. Essa ideia de reformulação da comunicação é algo que deve ser instado, que deve ser provocado, mas o mediador ele não tem poderes de impor a comunicação ou o restabelecimento dela. Então, ele deve se comportar de maneira atenta, sempre escutando as partes envolvidas para, a partir de uma técnica de persuasão, procurar fazer com que as partes concluam por si próprias de que o diálogo é o melhor caminho a ser construído, ainda que seja um diálogo para manter aquela ideia de discórdia quanto à extinção do casamento ou à dissolução de uma união estável. A mediação familiar, ela muitas vezes se utiliza também de questões que estão relacionadas ao vínculo entre o pai e o filho ou a filha, ou ao vínculo entre a mãe e o filho ou a filha. Neste caso, fala-se em oficina de parentalidade. Estou aqui anotando para vocês, tá? Oficina de parentalidade, tá? A família, conforme eu falei para vocês, a professora Débora também, ela não deve ser vista apenas numa perspectiva horizontal, que é a perspectiva do casal, mas também deve ser vista na perspectiva vertical, que é a perspectiva das relações de paternidade e maternidade e a relação de filiação. Por conta disso, é muito interessante a utilização da metodologia de oficinas de parentalidade, envolvendo-se, então, a própria tentativa de aproximação e de abertura de diálogo do pai e da mãe com o filho ou a filha. Muitos conflitos familiares são marcados por grande carga emocional e essa carga emocional muitas vezes acaba sendo passada, ainda que inconscientemente, outras vezes conscientemente, para os filhos menores. E isso deve ser superado. Então, por conta disso, dá para se perceber que o grande objetivo da mediação é a restauração de um procedimento civilizatório na relação familiar, ainda que essa relação familiar venha a ser extinta no vínculo horizontal. Não há, no direito brasileiro, a extinção de relação familiar por vontade pura e simples dos pais e dos filhos no vínculo vertical. Eu posso até ter destituição do poder familiar, mas isso apenas ocorre por decisão judicial em um procedimento específico, que se chama destituição do poder familiar. Isso significa que o que nós estamos tratando aqui, mesmo quando falamos de oficinas de parentalidade, tem muito mais a ver com o casal e reflexamente com os filhos. Mas porque a relação entre o casal pode até ser rompida, pode até deixar de existir, mas a relação de filiação, ela persistirá durante toda a vida, em princípio, né? E por conta disso, é muito importante o mecanismo da mediação. A mediação ela pode levar a uma simplificação de processos de separação e divórcio, porque a partir do instante em que eu tenho a restauração do diálogo entre o casal, pelo menos para tratar desta situação, torna-se facilitada a possibilidade de transformação daquilo que seria um grande conflito
a ser discutido judicialmente, com instrução probatória mais variada e muitas vezes com os ressentimentos sendo também colocados na mesa do juiz, por um sistema de restauração de diálogo que se transforma com êxito em se realizar o divórcio. E, às vezes, até mesmo em se realizar o divórcio consensual em todas as suas consequências. Não apenas o rompimento do vínculo, mas também partilha de bens, também guarda de filhos, direito de visitas, pensão alimentícia para os filhos, eventual pensão alimentícia de natureza temporal para o cônjuge que necessitar, e assim por diante. Então, é muito importante realmente o que a mediação vem fazendo com relação às famílias. Bom, nós sabemos que essa questão da mediação, ela também acaba contribuindo para um outro papel. Nós temos um número muito grande de processos que acabam não se instrumentalizando judicialmente porque os cônjuges não têm recursos ou têm dificuldade de acesso ao poder judiciário por algum problema relacionado à própria formação deles. Então, aí nós temos o poder de orientação feito pelos órgãos de atendimento ao público, em especial a chamada assistência judiciária gratuita. Claro que aí nós não teremos questões relacionadas a patrimônio, né? Porque a assistência judiciária gratuita acaba não atendendo casais que têm o patrimônio a ser partilhado. Mas acaba sendo bastante útil, sem sombra de dúvidas, porque durante o atendimento da assistência judiciária gratuita, seja através da Defensoria Pública, seja através do convênio que a Defensoria Pública tem com a OAB naquela comarca, por ausência de defensores públicos suficientes para atender a demanda da população, que haja a devida orientação para que se busque solução pacífica, evitando-se assim maiores problemas ou atropelos. É bastante interessante com relação à oficina da parentalidade que eu mencionei para vocês, uma resolução pacífica para se evitar maiores litígios sobre guarda de filhos e direito de visitas, né? E, inclusive, há algumas experiências que têm tido um resultado satisfatório, como a experiência do Sejusc. O Sejusc é o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, tá? E esse Centro Judiciário de Resolução de Conflitos, ele acabou trazendo pioneiramente o projeto da Oficina de Parentalidade no Brasil, por obra de uma juíza na comarca de São Vicente, aqui no estado de São Paulo, né? O Sejusc, ele é integrado por uma equipe multidisciplinar de atendimento à família. Aqui colocando. Então, uma equipe multidisciplinar, ou seja, psicólogos, assistentes sociais, eventualmente, inclusive, pessoas formadas em direito, para darem a devida orientação para tentar restaurar o vínculo familiar ou tentar civilizar o tratamento que será dado para fins de extinção desse vínculo. O vínculo familiar, muitas vezes, ele não é quebrado juridicamente, como vocês sabem, mas eu posso ter uma quebra de vínculo familiar factual, onde o casal não conversa mais entre si, aonde, por exemplo, o marido deixou o lar conjugal e a mulher está ali com as crianças, e aonde há também um ressentimento eventual entre um ou outro filho com relação ao pai ou com relação à mãe. Então, toda essa desconstrução familiar que chega a este ponto pode ser eventualmente remediada ou reparada, nem que seja feito isto para fins de uma melhoria da qualidade do processo de divórcio ou de dissolução de uma união estável, né? Há, inclusive, uma resolução do CNJ
que trata sobre essa equipe multidisciplinar. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele considerou bastante válida a experiência feita na comarca de São Vicente, em São Paulo, e acabou estabelecendo uma recomendação, que é a recomendação número 50, de 8 de maio de 2014. Recomendação número 50, de 8 de maio de 2014, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Para você que é calouro, ou mesmo para você que é veterano, que nunca tinha ouvido falar em CNJ, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição que tem por finalidade promover o chamado controle externo do Poder Judiciário. Esse controle externo ele é exercido pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como existe o controle externo do Ministério Público, que é feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O Conselho Nacional de Justiça ele traça diretrizes sobre várias questões. Uma delas eu conversei com vocês, inclusive, no início do semestre, quando eu falei que o Conselho Nacional de Justiça, com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união homoafetiva como família, acabou baixando normas para que as Corregedorias Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça estaduais editassem normas orientando os cartórios de registros civis para a habilitação de casamento de pessoas de mesmo sexo. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem também esta finalidade, não apenas a finalidade de acompanhar ou de receber alguma questão que poderia levar a um procedimento disciplinar contra um juiz, mas também essa finalidade de promover orientações para que os tribunais de justiça, por meio de suas corregedorias gerais, possam adotá-las. E aqui nós temos uma recomendação. Então, aqui não é uma orientação de natureza obrigatória do CNJ, é uma orientação de natureza facultativa. A recomendação 50 de 2014, aonde o CNJ entende que é uma política institucional muito válida e que deve ser aplicada pelos poderes judiciários estaduais, a política institucional de constituição de equipes multidisciplinares. A razão aqui ela é bastante interessante. Em primeiro lugar, porque essas equipes elas estarão à disposição de famílias que precisam ser reestruturadas de alguma maneira. Essa reestruturação não significa decisivamente a separação ou o divórcio. Às vezes, a equipe multidisciplinar pode reestruturar a situação fazendo com que o casal conclua, porque os procedimentos de mediação nunca impõem uma decisão, não é arbitragem, eu volto a insistir nisso, para que o casal conclua que vale a pena prosseguir com o casamento ou com a união estável. Isso acontece também algumas vezes. Então, a mediação ela também serve como uma espécie de justiça restaurativa da família, como também pode servir como uma justiça civilizatória da extinção de um casamento ou de uma união estável. Então, nós temos na mediação tanto uma ideia de natureza preventiva e educativa para restabelecimento dos vínculos familiares, como também uma ideia de busca de solução do conflito mediante a extinção do vínculo. Quem vai decidir isso não é o mediador, percebam. O mediador simplesmente ele se valerá dos instrumentos compatíveis para que a ciência dá, através da psicologia, através do serviço social, através eventualmente até da psiquiatria, através da psicologia infantil com relação à criança ou adolescente, enfim, para que o casal chegue à conclusão daquilo que seria o melhor para ele.
casal. O êxito nas mediações tem sido muito interessante estatisticamente e tem servido muitas vezes para se evitar a extinção do casamento ou da união estável e outras vezes para se proporcionar uma extinção civilizada e uma extinção mais abreviada, menos dolorosa para o casal que está envolvido nessa situação, que é uma situação sempre desagradável, ainda que haja um acordo em todos os itens para que ocorra um divórcio consensual ou uma dissolução de união estável consensual. Bem, essas eram as principais informações que eu tinha para dar para vocês com relação à ideia de mediação familiar. Então, eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma dúvida sobre este tema. Apenas lembrando que o procedimento de mediação, ele não gera, então, uma decisão do mediador, mas gera uma decisão das partes, que será, obviamente, apoiada pelo mediador. Tá? É diferente, portanto, da arbitragem privada e é diferente, obviamente, da decisão judicial em um processo litigioso. Alguma dúvida sobre mediação familiar, pessoal? Nenhuma? Ótimo. Bom, aí vocês poderiam perguntar, mas Senise, a conciliação ela não poderia ser utilizada como uma solução adequada de conflito para relações familiares? A resposta é afirmativa. Na conciliação, o conciliador ele tem um papel diferente. Ele procura fazer com que as partes cheguem a um acordo. Eu posso ter a conciliação num processo judicial litigioso. Aliás, isso é muito comum, porque o Código de Processo Civil, para qualquer processo litigioso, estabelece a necessidade do juiz realizar uma audiência prévia de conciliação. Está lá no Código de Processo Civil. Na audiência prévia de conciliação, o juiz tentará compor as partes, ou seja, fazer com que elas cheguem a um acordo. Só que o juiz ele não agirá como mediador, ele agirá como conciliador. Ou seja, ele procurará demonstrar para as partes as vantagens jurídicas de se promover ao acordo. Primeiramente, falando se as partes realmente têm clareza e estão resolvidas a se divorciar ou a se separarem, se for o caso de uma separação. E poderá até mesmo tentar insistir, num primeiro momento, a que as partes procurem uma conciliação para o casamento ser mantido. Isso era muito criticado pelas pessoas há alguns anos atrás, porque se falava que o juiz não era padre, ou não era pastor, ou não era rabino. Ele não devia ter essa posição de contribuir para a preservação do casamento. Mas não se trata disso. Na verdade, o que o juiz busca na audiência de conciliação é o acordo entre as partes, que inclui também a possibilidade delas desistirem da separação do divórcio. Tudo certo até aí. Então, a audiência prévia de conciliação em matéria de família, ela é muito importante, porque nela existe a possibilidade do juiz ter um primeiro contato com as partes, identificando desde logo uma possibilidade de construção de uma conciliação, que abreviaria também a delonga de um processo judicial contencioso sob o crivo do contraditório e sob a necessidade de produção de provas documentais, testemunhais e, às vezes, até mesmo periciais, sobre alguns temas mais indigestos que são colocados na petição inicial ou na contestação pelos advogados das partes. Então, a audiência de conciliação, ela é uma medida extremamente válida, extremamente importante, mas a conciliação ela não se confunde com a mediação nesse sentido.
o conciliador ele acaba se utilizando de argumentos para buscar um acordo com relação às partes. Enquanto o mediador, ele apenas acaba se utilizando de instrumentos de técnica persuasiva para que as partes cheguem à conclusão daquilo que elas deverão fazer com relação à família, no caso, que é o tema nosso que estamos tratando. Bem, já que vocês tiveram uma ideia maior agora dessa situação, nós podemos, né, nessa parte final da aula de hoje, ainda em torno de 35 minutos, desenvolver esse aspecto da desconstrução. Tá? Então, como é que nós vamos desenvolver esse aspecto da desconstrução? Nós temos que trabalhar com aqueles efeitos pessoais e patrimoniais que a professora Débora Gozzo conversou com vocês, para que a extinção da família ocorra. Então, agora o processo é o inverso. E eu vou começar falando sobre uma situação bastante simples. Eu vou falar sobre a questão do nome de casado ou de casada. Se vocês quiserem também trabalhar com a ideia que eu já mencionei antes do intervalo, em se tratando de dissolução de união estável, o nome do ou da convivente. Bom, vamos então trabalhar com esse tema, que é o tema mais simples, né? A questão do uso do nome. Essa questão do uso do nome é uma questão que é colocada na Constituição da Família mediante um princípio, que é o princípio da autonomia da vontade em direito de família. Vamos falar tipicamente da situação mais comum que nós temos no direito brasileiro, que é a mulher decidir se adota o patronímico do marido. Vocês já sabem, porque a professora Débora falou sobre esse efeito pessoal, que o homem também pode adotar o patronímico da mulher. A questão do direito ao nome é uma questão que é relacionada a um direito da personalidade. Que direito da personalidade é este? É um direito moral da personalidade que se chama direito à identidade. Para aqueles que são calouros, apenas lembrando, se bem que a professora Débora falou um pouco sobre isso quando falou em direito ao nome, o direito à identidade é o direito que uma pessoa tem de ser distinguida das outras pessoas socialmente. É um direito moral da personalidade, no sentido que é um direito inerente a ela como ser humano, em virtude das relações sociais que ela pode ter com as mais variadas pessoas físicas e ou pessoas jurídicas que existem na comunidade. E aqui não me refiro apenas à sociedade local, mas também à regional, à nacional e, por que não dizer, à internacional. É o direito à identidade que justifica a distinção de uma pessoa ou outra para a obtenção de um passaporte. Então, claramente, o direito à identidade tem uma importância substancial. O que acontece aqui? O direito à identidade, todos nós temos desde o nascimento com vida, porque nós somos batizados civilmente com um nome. O nome, na verdade, ele é integrado pelo primeiro nome e pelo segundo nome. O segundo nome é conhecido como nome de família. E o primeiro nome é aquele nome que diz respeito ao indivíduo. Antigamente, isso era tratado da seguinte maneira, né? Se falava o João, filho da Maria de tal vila, porque não havia um controle registral eficiente
na Idade Média? O que havia apenas de forma relativamente eficiente era o controle de registros de batismos na Igreja Católica, porque na Igreja Católica há o chamado batismo por aspersão, e então os recém-nascidos já são batizados quando levados pelos pais aos padres. Nas igrejas protestantes isso nem existe, porque as igrejas protestantes, de maneira geral, elas defendem o batismo por imersão, e o batismo por imersão ele tem que ser feito quando a pessoa já tem algum tipo de consciência para discernir e tomar a sua decisão de se entregar a Deus ou não, dentro das várias variadas fés protestantes. Então, o controle registral que existia na Idade Média era relativo e era um controle apenas da Igreja Católica. Com o surgimento dos cartórios de registros, a situação passa a ser modificada. E aí, então, não se passa apenas a falar o João, filho da Maria, de tal vila, mas passa-se a falar no nome da pessoa vinculado ao nome de família, que é o segundo nome. Esse nome de família, ele diz respeito ao nome de família da mulher e ao nome de família da mulher, no caso, a origem materna, e ao nome de família do homem, no caso, a origem paterna. Isso é o comum no Brasil. Em outros países é invertido. Por exemplo, na Espanha, o direito registral espanhol coloca o último sobrenome como sendo o nome da família da mãe. Então, depende da história dos povos com relação ao direito. No Brasil, o normal é que o sobrenome que corresponde ao chamado nome do meio designa a família materna e o último sobrenome designa a família paterna. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que a Maria é registrada em seu registro de nascimento como Maria Quitéria Souza Nunes. Como é que a gente identifica a questão do direito à identidade? Ela tem um nome que a diferencia do nome de outras pessoas. Mas muitas vezes nós temos a figura dos homônimos, pessoas que têm nomes iguais. Por conta disso é que existe, além da identidade nominativa ou nominal, a chamada ou até mesmo alfanumérica, de acordo com alguns sistemas registrais. Então, nós podemos ter aqui no Brasil, como temos, o número do CPF, que é o cadastro de pessoa física, ou até mesmo o número de cédula de identidade de registro geral, junto à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado aonde se deu o nascimento. Percebam vocês, então, que quando há homonímia, isto é, nomes iguais, a maneira que o sistema jurídico encontra para distinguir pessoas com nomes iguais é justamente o critério numérico ou alfanumérico. Bem, há um microfone que está aberto, vocês estão falando aqui, deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo encontrá-lo. Deixa-me ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Já achei. Consegui. Pronto, consegui. Bom, continuando. Bom, mas está dando para acompanhar, né? Deu para acompanhar até aqui? Ok, creio eu que foi possível acompanhar. Bom, então, continuando. O que acontece? Todas as pessoas, então, elas têm esse registro civil de nascimento. E nós já conversamos que quem promove o registro civil para que conste o nome do pai e da mãe é o pai, que é um direito personalíssimo dele à paternidade. Por causa do princípio a mãe sempre é certa, o pai nem sempre o é, que é um princípio que vem desde o direito antigo. Bom, o que acontece com a Maria Quitéria?
Se nós formos desmembrar o nome dela, nós vamos descobrir que o primeiro nome dela é um nome composto, Maria Quitéria, que o sobrenome dela é Souza Nunes. Então, o que demonstra a raiz dos nomes? Que o Souza seria o nome da família materna e o Nunes o nome da família paterna. Isto é normalmente assim. Mas como houve a igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher, por força do artigo 5º, inciso 1º da Constituição e por força do artigo 226 da Constituição, nós podemos ter excepcionalmente uma modificação desta ordem. É bastante rara, mas não é juridicamente impossível mais no direito brasileiro. O normal é o que estou falando aqui, que o nome do meio corresponda à família materna e o último nome à família paterna. Aí a Maria Quitéria Souza Nunes, ela se apaixona. E quem se apaixona por ela é o José Paulo Azevedo Marques. Só tem português nessa história, hein? Só coloquei nome de Portugal. Bom, eu sou Lisboa, né? Então eu posso falar minha família é de Trás-os-Montes, né? Como se brinca em Portugal. Então, só que eu sou vira-lata, né? Eu sou Roberto Senise Lisboa. O meu nome completo, para vocês entenderem essa questão da raiz, deveria ser, se não fosse Roberto Senise Lisboa, se eu tivesse incorporado os nomes tanto da família materna quanto da família paterna, todos, seria Roberto Figueiredo, que é a família materna pelo lado do meu avô espanhol, Senise, que é o lado da minha família materna pelo lado da minha do meu avô italiano, a minha avó espanhola, desculpa. Garcia, que aí começa a família paterna, pelo lado da minha avó paterna. Lisboa, que é o nome da família do meu avô paterno. Então, se vocês fizerem essa brincadeira com o nome de vocês, vocês vão identificar o que poderia ser o nome completo de vocês, adotando-se a linhagem materna e paterna pelos avós maternos e pelos avós paternos. E essa seria a possibilidade de nome completo no meu caso. Só que no meu caso, o meu pai fez o registro como Roberto Senise, então foi tirado Figueiredo, Lisboa, foi tirado Garcia. Não há problema nenhum em ser feito dessa maneira. Bem, agora, a Maria Quitéria, ela resolve se casar com José Paulo Azevedo Marques. Analisando o nome de José Paulo Azevedo Marques, nós temos o José Paulo, primeiro nome, Azevedo, que identifica a família materna, e Marques, que identifica a família paterna. Ao se casar com José Paulo, ela dispõe, no pedido de habilitação de casamento, as possibilidades que são possíveis. Desculpe pela redundância. Qual que é a primeira possibilidade? Ela prefere manter o nome de solteira. Então, ela prefere, eu quero manter o meu nome de solteira. Aí o oficial de registro falou, tudo bem, então vai continuar sendo Maria Quitéria Souza Nunes. Não tem problema nenhum. Essa é a primeira possibilidade. O marido concorda, o interessado em se casar com ela, o Zé Paulo, e está tudo bem. Segunda possibilidade, ela resolve pura e simplesmente acrescentar o patronímico, que é o sobrenome do marido, ao dela. Aí ela começa a ficar com um nome típico de princesa, né? Porque aqueles nomes enormes. Então ela vai ficar, no nosso exemplo, com o nome aqui, vamos ver? Vou até aqui copiar o nome dela aqui no recorte e cola para facilitar aqui a situação. Ela vai ficar Maria Quitéria Souza Nunes. Olha só que bonito. Maria Quitéria Souza Nunes Azevedo Marques. Então, é a segunda possibilidade. Ela pura e simplesmente acrescenta o patronímico do marido ao dela. Pura e simplesmente isso.
ela pode também fazer uma terceira opção, que é uma opção mista. Basta que o requerente da habilitação, que é o José Paulo, não se oponha a isso, né? Porque o casal ele assina a habilitação de casamento em conjunto, lembre-se disso. E aí ela pode fazer uma opção mista em manter apenas um nome da sua família e pegar todos os patronímicos da família do marido, ou apenas pegar um patronímico da família do marido, mantendo ou não mantendo o nome dela de solteira. Enfim, isto é uma decisão dela. Estou me referindo à mulher como referência porque é o caso mais comum, volto a insistir, apesar da abertura excepcional que hoje nós temos por conta do princípio da igualdade. Então, deu para entender esse ponto, pessoal? Quem decide se vai modificar o nome é a pessoa que é interessada numa eventual mudança do nome por conta do casamento. Ninguém pode obrigá-la a mudar o nome de solteira. Isso tem que ficar muito claro para todos. Bem, feitas essas ponderações, como não estou vendo nenhuma pergunta no chat, eu vou seguindo. Vejam agora a situação. A Maria Quitéria, que se casou com o José Paulo Azevedo Marques pelo regime de comunhão parcial de bens, acaba simplesmente querendo se divorciar dele. Chegamos no ponto, a desconstrução do nome de casada. Aqui uma pergunta, se eu posso repetir a questão das pessoas terem nomes iguais. Posso sim, sem nenhum problema, Júlia. As pessoas têm nomes iguais e isso é bastante comum, né? Porque não há um impeditivo para isso. Quando as pessoas têm nomes absolutamente iguais, fala-se em homonímia. São nomes homônimos, de igual grafia. Por isso, a expressão homonímia. Os nomes de igual grafia, eles muitas vezes geram confusões, né? Porque não se sabe com certeza quem é a pessoa. Apenas consigo identificá-la dentro de um grupo de pessoas da sociedade, quem seriam as pessoas com nome igual. Então, qual é a solução que o sistema jurídico traz, que é uma solução extremamente eficiente, que tem sido utilizada historicamente, é que para distinguir os homônimos, se faça a identificação, que é o direito à identidade que estamos tratando aqui, pelo sistema numérico ou pelo sistema alfanumérico. No Brasil, isso é feito pelo número do CPF, no caso pessoas físicas, ou pela cédula de identidade de registro geral, no caso do RG. Né? Então, a questão da homonímia ela é solucionada por um segundo critério de identificação, que é o numérico, e poderia ser até um alfanumérico. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, vamos prosseguindo. Bem, voltando agora à desconstrução. A Maria Quitéria, apaixonada pelo José Paulo, resolveu simplesmente acrescentar o patronímico do marido ao dela e se transformou em Maria Quitéria Souza Nunes Azevedo Marques. Uau! Maria Quitéria Souza Nunes Azevedo Marques. Como vocês podem perceber, um nome bastante longo, mas é direito dela. E durante o casamento todo, ela continuou se utilizando desse nome, obviamente, que era o nome dela de casada. E teve filhos. Vamos colocar aqui o nome dos filhos. José Pedro, um nome aqui, por exemplo, José Pedro Nunes Azevedo Marques. Pronto, aqui eu tenho o nome do filho que tem um sobrenome ligado à família da mãe e os dois sobrenomes da família do pai. Mas eu também tenho um outro menino que se chama Renato Azevedo Marques. O pai não colocou Nunes. Ele fez o registro só com o sobrenome da família paterna. Então eu tenho esses dois filhos, que é a Maria Quitéria
e que o Zé Paulo tiveram. Bom, agora eu tenho que proceder ao divórcio, porque, infelizmente, depois de muitos anos, a Maria Quitéria e o Zé Paulo decidem se divorciar. Como fica a questão do uso do nome de casada? Aqui no caso, casada, porque é ela que modificou o nome quando se casou. Bom, se o divórcio for consensual, será aquilo que for definido pelas partes. Então, o divórcio consensual tem facilitado essa questão, porque é uma questão que diz respeito apenas ao casal. Então, a mulher poderá se manter com o nome de casada ou ela poderá ter o nome de solteira, de volta. Tudo dependerá do acordo que o próprio casal realizar. Então, no divórcio consensual ou na separação consensual, a Maria Quitéria pode voltar a ser Maria Quitéria Souza Nunes, ou pode manter o nome de casada, Maria Quitéria Souza Nunes Azevedo Marques. Já se houver a separação litigiosa ou divórcio litigioso, como é que ficaria o nome da mulher casada? Se houver litigiosidade também com relação a este elemento. É esta que é a pergunta. Então, quando há litigiosidade também com relação ao uso do nome da mulher casada, a regra que o Código Civil traz, se não me falha a memória, é o artigo 1538, se não me falha a memória, a regra é a seguinte: a mulher ela tem que voltar a usar o nome solteira. Então, não havendo acordo, haverá a perda do nome de casada. Eu estou falando aqui em mulher porque é o mais comum, gente. Mas insisto, isso poderia se dar na situação inversa diante do princípio da igualdade que agora vigora no direito brasileiro, né? Bem, aí nós temos uma questão mais a ser colocada. E essa questão é a seguinte: mas isso pode deixar de ser assim? Eu posso ter uma solução diferente desta que você está colocando, Senise? Posso ter uma solução diferente desta, sem nenhum problema, né? E esta solução diferente, olha, eu estava aqui procurando o artigo, e o artigo não é o 1538, é o 1578 do Código Civil, tá? Eu posso ter uma solução diferente dessa. Então, se houver um litígio também com relação ao nome, a regra é: perderá o nome de casada, voltará a usar o nome de solteira. Mas o Código Civil estabelece 3 exceções a esta regra. A primeira exceção é a exceção da manifesta diferença entre o nome da mulher e o dos filhos. Então, por que essa situação ela pode favorecer a manutenção do nome de casada caso a mulher queira? Justamente porque é importante, do ponto de vista familiar, no processo de filiação, a ideia da manutenção do nome que vincule mãe e filho ou filha. Lembrem-se, a ideia também pode ser aplicada no sentido inverso, quando analisamos o uso do nome de casado. Então, nos exemplos que eu dei aqui, vamos lá, para vocês raciocinarem comigo. Maria Quitéria Souza Nunes Azevedo Marques. O José Paulo Nunes Azevedo Marques, José Paulo Azevedo Marques, que é o ex-marido dela, não concorda em que ela mantenha o nome de casada. Aí ela alega: mas espera aí, eu preciso manter o nome de casada porque senão eu não terei a identificação com o nome de um dos meus filhos, que é o Renato, porque o Renato não tem o nome da minha família de solteira. Percebam vocês, por isso que eu mencionei o nome dos filhos, estão percebendo? O José Pedro Nunes Azevedo Marques, ele tem o nome da família de solteira da mulher. Mas o Renato não tem. Então, neste caso, haveria uma manifesta diferença entre o nome da família
da mulher, que voltaria a usar o nome de solteira, e o nome de família do filho dela. Quando há essa manifesta diferença, o Código Civil autoriza o juiz a manter o nome de casada da mulher. Lembre-se que isso vale também se fosse a modificação do nome pelo homem no casamento ou na união estável. Então, nesse tipo de caso, não haveria perda, quando nós temos esta regra da prova de manifestação, de manifesta diferença entre o nome de família da mulher e dos filhos. A segunda situação em que pode se manter o nome de casada da mulher, quando a supressão do nome de casada acarretar manifesto prejuízo à identificação da mulher. É bastante comum que a mulher desenvolva trabalhos profissionais em que ela venha a se notabilizar por um nome de casada e não pelo nome de solteira, porque ela começou a ter maior penetração junto ao público com o nome de casada e não com o nome de solteira. Assim, uma pessoa que se casa e depois se torna uma arquiteta famosa, ou uma pessoa que se casa e passa a ser uma médica famosa, ou uma atriz famosa, valendo-se do patronímico do marido. É exatamente o caso que está sendo lembrado aqui pelo Irineu, da Marta Suplicy, né? Porque o Suplicy, na verdade, é o Eduardo Matarazzo Suplicy, né? Nesse tipo de situação, no caso da Marta e do Eduardo Suplicy, o divórcio foi consensual. Mas quando há um divórcio litigioso, eu poderia alegar a manutenção do nome de família de casada justamente em situações como esta, justamente para que a mulher não sofra um grave prejuízo à sua identificação naquela atividade profissional que ela desempenha. No caso, a Marta Suplicy, seria indispensável a manutenção do nome dela, Marta Suplicy, porque senão ela teria um sério problema de identificação junto ao eleitorado dela. Ela é política já há décadas aqui no Brasil. E isso vale para qualquer pessoa que esteja no exercício de uma profissão e seja reconhecida naquela profissão pelo nome de casada. Então, neste caso, ainda que ocorra divergência quanto à manutenção do nome de casada ou não entre os ex-cônjuges, prevalecerá a ideia de manutenção do nome, para se evitar grave prejuízo à identificação da pessoa. E a terceira hipótese é uma hipótese aberta, que o Código Civil, de uma forma muito inteligente, coloca justamente para que se dê ao arbítrio judicial, analisando-se o caso concreto, a possibilidade de manutenção do uso do nome de casada ou não. A hipótese é quando houver grave dano judicialmente. Percebam a abertura dessa hipótese. O que é grave dano judicialmente? Então, neste tipo de situação, o juiz ele terá a possibilidade de, além desses dois casos, a manifesta diferença do nome da mulher com o nome de um ou dos filhos em geral. E o segundo caso, grave prejuízo à identificação social da mulher por conta da sua atividade profissional, nós temos essa terceira hipótese, a do grave dano judicial. Aí o juiz vai ter que aquilatar se naquele caso concreto haveria alguma espécie outra de prejuízo para a mulher em ela perder o nome de casada. Isso é circunstância do caso, não existe regra específica. Caberá ao julgador avaliar a situação concreta. Perceberam como uma questão tão simples como essa, a adoção do nome de casado, pode gerar uma confusão enorme? Agora, vejam, para finalizar a aula de hoje, que esta situação que eu estou colocando para vocês também valerá para a união estável. Quando a convivente, que é o mais comum, adotar o patronímico do convivente. Antes de seguir nesse último detalhe da aula de hoje, eu vou aqui responder a pergunta da Laura, aqui no chat.
A Laura está perguntando, pode repetir o último caso? Posso, Laura. O último caso não é um caso que seja visualizável factualmente. É um caso de arbítrio judicial. Se o juiz considerar que a perda do nome de casada pode gerar um grave dano causado pela decisão judicial de perda do nome de casada, o juiz poderá, então, manter esse nome. Mas o juiz deverá justificar por que está mantendo o nome. E se houver divergência ou inconformismo da outra parte, ela poderá até mesmo recorrer da decisão, se quiser, claro. Mas, para isso, o juiz deve, ao se valer do seu arbítrio, fundamentar por que haveria algum grave dano. A Sabrina está perguntando, que tipo de dano? É uma boa pergunta, Sabrina, e uma pergunta de difícil resposta. Mas o que normalmente a gente fala como título de exemplo nesse tipo de situação é a questão da identificação dela, mulher, como credora em contratos ou outros negócios jurídicos. Ela é credora, mas ela é credora com o nome de casada. Depois, com a perda do nome de casada, ela passa a ter o nome de solteira. Isso pode gerar uma confusão para o devedor sobre a quem deve pagar, né? Então, aqui é um exemplo que também, obviamente, tem que ser analisado no caso concreto, porque em boa parte dessas relações creditícias, o devedor ele faz pagamentos por depósito em conta, né? Seja por boleto bancário ou transferência a título de TED, por exemplo. Mas, mesmo assim, existe essa possibilidade que, em um dado caso concreto, o juiz verificando que há um crédito que a mulher tem direito e que seria apenas dela e não do marido, por se tratar de bem particular ou de crédito particular, que isso poderia causar algum problema de identificação perante o devedor. Tá? Esse é o exemplo que normalmente a gente dá, porque, na verdade, é uma questão muito casuística essa terceira hipótese do grave dano judicial de supressão do nome de casado. Outra pergunta? Bom, e para terminar, então, o nosso encontro de hoje, eu estava falando que também eu posso ter essa discussão do nome de convivente. Nos casos em que há convivente, que era o mais comum historicamente, mas não há impeditivo para que ocorra o contrário hoje, adote o patronímico do convivente. Aliás, essa matéria já havia disposta quando não existia união estável no Brasil, nas hipóteses de concubinato legítimo, que era o instituto anterior que existia. E isso estava disposto, está até hoje, na Lei de Registros Públicos, que eu já mencionei para vocês na primeira parte da aula de hoje, a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73. O que ocorre? Para que eu tenha a possibilidade da adoção do patronímico do convivente, eu falo aqui de novo da situação de adoção pela mulher, porque é o mais comum que isso ocorra no direito brasileiro, é necessário que não exista impedimento matrimonial entre os conviventes. É justamente aquilo que a professora Débora já falou para vocês quando falou de união estável, que, aliás, a atividade A3 de vocês envolve conceitos de união estável, né? Então, com relação a esta questão, lembrem-se que eu só posso falar em adoção do patronímico do convivente ou da convivente se eu não tiver impedimentos matrimoniais. Então, a ideia é não pode haver impedimento matrimonial entre os conviventes. Isso significa que todos aqueles impedimentos que nós estudamos, os dirimentos absolutos e os dirimentos relativos, não podem estar presentes para que eu possa ter o reconhecimento da união estável. E por isso que os conviventes só terão a união estável deles reconhecida com o término do casamento anterior por divórcio, porque no direito brasileiro não existe a possibilidade
de casamento entre pessoas casadas. É crime, inclusive, de bigamia, no artigo 235 do Código Penal. Então, diante desse fato, eu só posso falar em adoção do patronímico do convivente quando não há impedimento matrimonial entre os conviventes. Bom, vamos supor que foi adotado o patronímico do convivente e que depois de algum tempo as pessoas acabam resolvendo extinguir, dissolver a união estável. Então vamos para a dissolução da união estável. Na dissolução da união estável, eu posso ter um acordo dos conviventes de que a convivente manterá o nome dela adquirido por força da união estável, ou que ela voltará a exercer o nome de solteira. E aplica-se na dissolução litigiosa da união estável o mesmo regramento que eu falei para vocês da extinção do casamento quanto ao nome da mulher casada. Esta aplicação, ela não tem respaldo legal direto. Ela se dá por analogia. Então, eu não tenho a solução expressa da lei para a dissolução do nome da convivente. Se ela perderá o nome ou não perderá. Então, por analogia, aplicam-se as regras do uso do nome da mulher casada para o uso do nome da convivente. Tá? Professor, posso fazer uma As pergunta? ideias de possibilidade de manutenção do nome da convivente, mesmo contra a vontade do convivente, se encontram presentes, que são as regras do 1578 do Código Civil, que mencionamos há pouco, a saber, a manifesta diferença entre o nome da convivente e o nome de seu filho, o grave prejuízo à sua identificação profissional ou ainda o arbítrio judicial em outras situações que possam causar grave dano judicialmente. Pronto, acabamos o tema de hoje. Eu espero que tenha sido legal, que você tenha gostado e pergunto se há alguma questão. Eu já vou encerrando aqui a gravação e posso responder as perguntas. Então, há uma pergunta